Salmo de número 22, este é o texto que servirá de base para a ministração dessa noite. Apenas o verso 1. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos aqui ministrar a sua palavra em seu nome. Do lamento ao louvor, sobre isso que compartilharemos aqui hoje. Como é que é esse processo do lamento ao louvor? Da tristeza para a alegria, do nada para o tudo, do silêncio para as vozes altissonantes que revelam o recado de Deus para nós. Observe desde já que essas situações não são necessariamente ambíguas, e também não estamos aqui dizendo que o lamento é ruim e que o louvor é positivo, como se estivessem em lados opostos. A tristeza é uma realidade legítima na sua vida e faz também parte da própria caminhada cristã, assim como o lamento, assim como as fases baixas, os desertos, os vales da sombra da morte pelos quais passamos. Mas é fato que a graça e a misericórdia de Deus refazem o nosso caminho, curam feridas, trazem restauração e, de fato, fazem com que o lamento seja interrompido, para que um lindo louvor tome conta dos nossos lábios. O Salmo 22 é um salmo messiânico e também de lamento. Messiânico porque aponta para Cristo. As palavras de Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, foram reproduzidas e repetidas pelo próprio Senhor Jesus na cruz, quando declarou: Deus meu, por que me abandonaste? Mas é um salmo de lamento pelo seu teor, pelos conflitos internos revelados, pela alma que está de certa forma angustiada aqui do salmista. O avivalista inglês do século XIX, Charles Spurgeon, ele chamou este salmo de o Salmo da Cruz, devido ao seu caráter messiânico, cristocêntrico. É fato que, apesar da riqueza desse salmo, ele quase que fica à sombra do Salmo 23, porque todos nós conhecemos o Salmo 23, mas se eu tivesse perguntado para vocês, antes de abrirmos a palavra, o que está escrito no Salmo 22, verso 1, talvez poucos aqui saberiam dizer, reproduzir isso que lemos: Deus meu, por que me abandonaste? Esse desabafo, ele revela um conflito de Davi, conflito este gerado pela dureza das circunstâncias, associada a uma sensação de solidão e também de abandono de Deus. Vamos aprender algumas lições, e a primeira delas vem a partir desta própria pergunta de Davi: Deus meu, por que me desamparaste? Essa pergunta, na verdade, ela se segue, ela é seguida de mais uma pergunta. Davi, ele está questionando a Deus, e ele está dizendo: por que as minhas perguntas não têm resposta? Por que a minha oração, Senhor, parece não chegar até os céus? O salmista, mais do que objetivar aqui, receber respostas rápidas, ele está desabafando. Daí o lamento, um desabafo
acerca de Deus para o próprio Deus. Ele não está simplesmente querendo tirar dúvidas aqui imediatas, mas ele está se permitindo tratar por Deus através dessa oração. Irmãos, nós precisamos saber também, irmãs, que nem toda pergunta precisa de resposta. Primeiro, porque nós devemos entender que as respostas rápidas e automáticas quase sempre são superficiais. Nós somos acostumados a essas respostas, até no gabinete pastoral, se não tomarmos cuidado. Nós passamos receitas prontas para as pessoas, como se todas as medidas servissem totalmente para todas as pessoas. Cuidado com as respostas rápidas que você oferece às pessoas que te fazem perguntas. Perguntas profundas exigem respostas também profundas. Irmãos, para quem é raso, é fácil ter respostas prontas e julgadoras. Se a nossa língua anda muito afiada para julgar o sofrimento dos outros, talvez isso esteja acontecendo pela superficialidade da nossa vida. Neste salmo, no verso 8, há aqui uma consideração interessante, que vinha dos adversários de Davi. Confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Respostas de certa forma superficiais. Amados, segundo, nós precisamos saber que Deus nem sempre responde com palavras. O silêncio de Deus já é uma forma de resposta, já sinaliza alguma coisa para nós. Deus, Ele se valeu do silêncio entre os períodos do Antigo e do Novo Testamento, centenas de anos, considerados como o tempo do silêncio de Deus. Deus se valeu do silêncio, possivelmente quando terminou a criação, a Bíblia nos dá a entender o dia do descanso, um dia do silenciar também. Entre a criação de um dia e outro, houve silêncio. Porém, nós apenas nos apegamos aos ditos de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas entre as palavras há silêncio. Um silêncio que fala tão fortemente quanto as suas próprias palavras. Mas nós não gostamos do silêncio. Nós não estamos adaptados ao silêncio. Também podemos considerar aqui que os nossos conflitos, eles ganham força diante dessas respostas não obtidas de Deus, pelo nosso senso de justiça. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Você já deve ter se deparado com uma situação que gerou a seguinte declaração: eu não mereço estar passando por isso, Deus. Meu esposo não merece isso, meu filho não merece isso. Nos sentimos injustiçados. Isso só piora a situação para nós. Amados, é fato que as perguntas do salmista, elas revelam muito mais que a sua própria dor. Elas revelam conflitos profundos aqui. Essas perguntas não eram meras especulações curiosas. Davi, de fato, estava se sentindo abandonado, desamparado, e não há um pior sentimento do que este, o abandono. Para Davi, os céus estavam fechados, céus de bronze estavam sobre ele. O Deus que sempre o atendera parecia agora, de fato, virar as costas para ele, e ele está inconformado com isso, mas no meio desse inconformismo surgem declarações de fé. O que tem surgido no meio das crises nossas? Porque a questão não é o lamento, a questão é só ficar no lamento. A questão, o que mais pesa,
é justamente isso, quando não conseguimos avançar do lamento para o louvor. Pense nisso nessa noite, em nome de Jesus. O conflito de Davi, de certa forma, é justificável, porque a gente até entende o silêncio de Deus diante do lamento, talvez até diante de murmurações. Murmurações geram a ira de Deus. Mas como entender o silêncio de Deus diante de alguém que está legitimamente orando, buscando, clamando, e está com toda certeza diante de dificuldades tremendas? Como entender essa falta de resposta de Deus diante disso? É bem possível que ao longo desta mensagem vamos nos identificando com Davi no que tange a esses sentimentos todos. Até mesmo o termo usado para Deus aqui aparece na forma mais contraída, é apenas El do hebraico. Aqui não tem nenhum complemento ao nome de Deus. Aqui Deus se apresenta apenas como Senhor, e é assim que Ele quer ser adorado. Neste contexto, era suficiente para Davi entender que Deus era o Senhor da sua vida. Aqui, o Senhor não é o Senhor que cura, o Senhor que provê, o Senhor da paz, o Senhor da bandeira. Aqui Ele é só Senhor. Quantas vezes essa visão diminuta que temos de Deus gera incredulidade, mas você precisa saber, ainda que o Senhor se apresente apenas como Senhor e não te dê explicações, Ele pode fazer isso, porque Ele não é nosso empregado, Ele é nosso Senhor. Ele é Senhor. E isso deve apaziguar a nossa alma em meio às tempestades. Nós sabemos que há pessoas que têm essa sensação de abandono, porém, na verdade, foram abandonadas por outras pessoas. Pessoas que talvez sempre delas cuidaram, mas não confunda a falta de cuidado das pessoas com a ausência do cuidado de Deus. Você pode perceber o cuidado de Deus, e a minha oração nessa noite é para que você se sinta cuidado a despeito da frieza das pessoas que estão ao seu redor, quem sabe até de gente que dorme na mesma cama que você. Ele está cuidando. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele age muito além dessas pessoas. Aproveite essa oportunidade para sair da sombra delas, para perceber o que Deus está fazendo além delas. Tem mulheres que idolatram seus maridos, pais que idolatram seus filhos, filhos que idolatram seus pais, liderados que idolatram seus líderes, e jamais crescerão, porque para eles Deus só age através dessas pessoas. Então, Deus está querendo com tudo isso, meu irmão, minha irmã, não é fazer com que você deixe de respeitar, honrar, amar essas pessoas, mas fazer com que você aprenda a depender em primeiro lugar dEle. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Meu irmão, minha irmã, nós nunca estaremos desamparados, jamais seremos esquecidos por Deus. Há um termo aqui neste salmo que é asab, que traduz aqui esta palavra, desamparados, abandonados. Esse termo, ele também pode ser explicado com as palavras restaurar e reparar. Quando nos sentimos abandonados por Deus, o que menos está acontecendo aí é abandono. O que mais está acontecendo nessa circunstância é restauração, é cuidado. Mas esse mesmo termo também pode ser traduzido com essas palavras: soltar, liberar para um novo recomeço.
Então o que você acha que é abandono é um tratamento de Deus, é uma transição de Deus na sua vida. Segura as pontas aí, meu irmão, viu, minha irmã? Essa luta vai passar em nome de Jesus. Mas há uma segunda consideração, uma segunda lição aqui dentro desse tema do lamento ao louvor. O conflito, ele gera uma desconstrução positiva em nossa vida. Observe as palavras dos versos 14 e 15. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Davi se sentia à beira da morte. Ele se sentia moído, esmagado por Deus, desconstruído, uma situação extremamente desconfortável. E pior, os seus adversários só observavam esperando a sua morte, para poderem agir como os urubus agem sobre a carniça. Essa era a sensação de Davi. Lendo este salmo, eu me lembrei um dia, conversando com o pastor Glênio, ele citou um texto de Isaías 30:14, que diz: o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Irmãos, talvez a vida de alguns de nós esteja justamente assim, em cacos. E se depender de nós, nós não vamos conseguir juntá-los novamente. Na verdade, essa desconstrução nos ajuda a andar nas fases baixas da vida. As desconstruções de Deus em nós mostram que esses períodos de tristeza, de solidão, de aparente abandono de Deus, são cruciais para o nosso crescimento e devem ser encarados com humildade como algo legítimo também da vida cristã. É fato que a Bíblia nos ensina que os que creem em Deus, eles andam em lugares altos, mas não pense que é só aí que você irá andar. O que a Bíblia nos promete é que aqueles que nasceram de novo, eles podem ver do alto todos os terrenos, mas eles vão ter que passar por lugares altos e também por lugares baixos. O problema é que nós que pertencemos a essa geração, não estamos devidamente preparados para andar nos lugares baixos. E aí, nesses lugares, nós nos deparamos com a nossa própria incompetência, quem sabe com a nossa reputação manchada, com aquela performance que não atingiu a expectativa mínima. Nessas fases de baixa e de desconstrução, olhamos para dentro e vemos que a alma está doente, está enferma, está triste, está abatida. Mas lembre-se de uma coisa: quando Deus, Ele silencia, é porque Ele quer que escutemos ensinamentos que não estão disponíveis no orgulho, na vaidade. E talvez também não estejam disponíveis nos lugares altos. Se Deus te mandou para os lugares baixos da vida, Ele quer te ensinar aí. Os lugares baixos, eles não precisam terminar com morte. Os lugares baixos, eles precisam ser aprendizado para a vida. Você está passando pela baixa? Você está passando pela prova? Você está passando pelos vales? Você não está entendendo o que está acontecendo com você? Segura as pontas. Procure alguém,
uma mentoria espiritual, seu pastor, seu líder de célula. Compartilhe as suas dores. Tenha liberdade, pelo menos com uma pessoa na face da terra, de poder falar de suas fraquezas. E se você não tiver pelo menos uma pessoa para poder compartilhar a desconstrução na sua vida, compartilhe com o próprio Deus. Mas saiba que a desconstrução, ela não é arranjada pelo inferno e não é tocada pelo inferno. A desconstrução até pode ser iniciada por um pecado, mas aonde há arrependimento, como veremos aqui na sequência, há transformação. As ruínas voltam a ser um maravilhoso edifício. O vaso que se quebrou é novamente reconstruído para a glória de Deus. Irmãos, a vida não é só play, não é só ação, não é só barulho. A vida legítima cristã, ela é, conforme Paulo disse, o reflexo daquele amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E nesse mesmo texto da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo exorta, dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Irmãos, tem circunstâncias que vêm de fato para mostrar que Deus está do nosso lado ali, na dor, quando nós estamos em cacos. Mas tem circunstâncias que vêm para mostrar que quando você está no pó, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento, se você está no pó, é porque há alguém que está no trono. E isso é que deve trazer paz e segurança para a nossa vida nos momentos difíceis. Eu quero já chamar a equipe de música aqui, para irmos para o último momento dessa mensagem juntos. Do lamento ao louvor. Como é que isso definitivamente acontece na nossa vida? Quando é que isso acontece? Percebam nesse salmo, versos 3 e 4. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Versos 9 e 10, contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Pai. Os versos 22, versos 26, declaram também esse louvor no meio do lamento. Mas quando é que isso acontece? Essa mudança, ela não acontece em eventos significativos, não para toda a vida. Essa mudança também não acontece nas transições de cargos que podemos assumir ao longo da existência na vida profissional e ministerial. Essa mudança do lamento para o louvor também não acontece nas nossas várias mudanças de endereço, e talvez alguns de nós, esse ano já mudamos mais de uma vez de endereço. E aqueles que não mudaram de endereço, talvez mudaram o layout de suas casas. Na verdade, a mudança do lamento para o louvor acontece quando há arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Irmãos, saber exatamente quem era, assumir a responsabilidade pela sua situação, foram condições internas da vida de Davi, que alteraram as circunstâncias externas. Meu irmão, minha irmã, é bem possível que o nosso orgulho, a nossa impressão de justiça pessoal, retardem a chegada do louvor nos nossos lábios e a própria consumação da vitória de Deus em nossas vidas. Porque mesmo nessa condição, nós ainda estamos terceirizando a responsabilidade. Porque quem sabe neste contexto, nós estamos sim dizendo para Deus: eu não mereço passar por isso,
Pare de falar isso. Pare de dizer que você não merece isso. Você merece muito mais. Nós merecemos muito mais. Nós merecemos o inferno com todo o seu requinte de crueldade. É isso que nós merecemos. Mas pela dignidade de Cristo, pelos méritos de Cristo, nós ganhamos os céus. Passamos a receber o melhor de Deus. Então pare, meu irmão, você já está na lona, não fica forçando querer estar por cima da carne seca, você já não está mais, nunca esteve. Desculpe a expressão, vamos parar de arrotar esses orgulhos bobos, essa soberba boba. Enquanto o coração está ensoberbecido, não há louvor nos lábios, e se houver, pode ser música, mas não é adoração. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Meu irmão, pode ter acontecido algo muito ruim com você. Você pode estar se sentindo a pessoa mais injustiçada da face da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus permanece no controle. Deixa eu te falar algo que pode trazer paz ao seu coração. As aparentes injustiças humanas não maculam a justiça de Deus. As sujeiras dos malfeitores não comprometem a santidade de Deus. O fato de estarmos no pó só nos mostra que Ele permanece no trono e no controle de todas as coisas. Nós podemos, portanto, confiar que o plano de Deus irá se cumprir, a despeito dos planos dos nossos adversários que estão aí, quem sabe, à espreita, esperando a nossa morte. Essa canção que já podemos escutar ao fundo, ela diz, lembra, Senhor. Ela diz assim, quando eu não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. Quando as nuvens, elas escondem o sol, quando o dia se torna tão escuro quanto a noite, então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, eu sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Por mais suja que seja a sua verdade, essa verdade ela pode ser transformada pela verdade de todas as verdades. A nossa imundícia não compromete a santidade de Deus. Então não coloque tudo a perder, nem mesmo por conta das suas piores verdades. Ao longo da vida, irmãos, nós perdemos. A vida tem muitas perdas e às vezes a gente perde reputação também. Eu já perdi reputação, talvez você também. Mas eu louvo a Deus, porque o mesmo Deus que permite que a reputação seja tirada, é o Deus que confere dupla honra. E às vezes o caminho da desconstrução é justamente o caminho para a elevação, para a promoção, para a vitória. Para a vitória. Sabe por que eu estou aqui nessa igreja? Eu estou aqui por conta da perda da minha reputação. Eu não vim para cá por conta de talento, de competência. Eu vim para cá por conta dos meus perrengues, irmãos. E eu louvo a Deus, porque quando o diabo achou que tinha acabado com a minha vida, ministério, casamento, o Senhor começou a juntar os cacos. Então, eu sei do que eu estou dizendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Naquele momento eu pensei em desistir, mas eu me lembrei que a aliança de Deus, ela é válida até no inferno. Se um homem ele vai pelas suas próprias pernas a uma condição de inferno, mesmo lá, a aliança de Deus o persegue. Fique em pé, meu irmão. Naquela cruz, Jesus, ele vivenciou exatamente esse mesmo sentimento de abandono. Por isso ele não chamou a Deus de Pai, ele só chamou de Senhor. Deus meu, por que me abandonaste? Ele também revelou tão grande salvação aos seus irmãos. Ele sofreu não apenas uma desconstrução, ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A sua morte e a sua ressurreição nos garantem a vida. Aqueles que nasceram de novo e de cima, eles estão preparados para viver nos lugares altos e nos lugares baixos. Se nós ensinarmos isso para a nova geração, se os pais ministrarem aos seus filhos, e numa relação humanizada, horizontal e não simplesmente vertical, mostrarem que é possível passar pelos vales, pelas áreas baixas da vida, com certeza nós vamos ganhar mais maturidade em Deus. As novas gerações serão ainda mais fortes.